Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 17 de maio de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago 2,14. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o estímulo à fé e à caridade. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse instante agradecer por esse novo dia, por essa nova oportunidade que nos concede, esta nova semana e que consigamos, Jesus, nos manter firmes, dedicados à tarefa do bem. Ajude-nos, Jesus, a desenvolver a fé e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje nós teremos o culto do Evangelho no Lar às 6 horas da tarde. É transmitido ao vivo para o YouTube de nossa Casa Espírita. Você é o nosso convidado para essa festa do Evangelho. E queremos lembrar que amanhã, segunda-feira, é o dia do atendimento fraterno a todos aqueles que desejam ou desejarem fazer o tratamento espiritual. Então, se programe, se organize para estar conosco nesse momento de acolhida. Queremos lembrar que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Esta obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje foi psicografada na reunião pública do dia 16 de outubro de 1959, quando eles estudavam a questão 383 de O Livro dos Espíritos. Então, eu leio a pergunta e a resposta dos espíritos. Pergunta 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Resposta dos espíritos. O espírito encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudá-lo em seu progresso, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Vamos então para a mensagem de Emmanuel, mensagem 72. Essas outras crianças. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras com displicência, findo o repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestirá, conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie sob teto acolhedor, sustentando-o à afeição de jóia no escrínio.
Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muita vez encerradas no cubículo das prisões à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, através da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga assim teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestiário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas confiante o esplendor do futuro, mas enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Espírito Emmanuel. Meus amigos, nós já comentamos em outras oportunidades sobre esta questão, né, dos processos reencarnatórios a que estamos inseridos e que nós temos o compromisso pela lei do amor, né, é uma lei natural, de auxiliar a todos aqueles que estão conosco na caminhada. E nós não percebemos muitas vezes que quando nós fazemos distinção, porque nós temos mais condições de acudir nossos filhos, muitas vezes nós não nos esforçamos em também ajudar a amparar aqueles outros que não conseguem ter o mesmo acesso. E muitas vezes essas crianças, as outras, elas são vítimas de uma sociedade egoísta que as leva com muita facilidade para o crime. Nós podemos muitas vezes perceber que na mesma rua, às vezes tem escolas, tem faculdades, universidades, mas aquelas crianças que moram próximas, às vezes não conseguem ter acesso por diversos fatores. E nós não nos esforçamos para que essa cadeia seja diminuída. Às vezes nós até potencializamos. E aí a gente reclama porque elas se debandeiam pelo lado do crime, porque nós todos as deixamos assim. Porque a gente cria uma ideia falsa que todos têm a mesma condição de progredir. Não progrede porque não quer. Será que é isso verdade? Uma criança que nasce numa favela, uma criança que nasce num bairro mais pobre,
em condições quase subhumanas. Como que ela vai ter condição de concorrer o mesmo espaço com uma criança que nasce no bairro mais nobre da cidade? E sendo que a que está no bairro mais nobre não tem esforço nenhum para buscar nada, porque dela já está tudo concedido. Então, meus amigos, e a gente vai percebendo que quem ocupa os presídios, quem ocupa as casas de acolhimento a essas crianças são as crianças negras, as crianças pobres, abandonadas, porque muitas vezes seus pais também foram vítimas, se entregaram ao crime, alguns encontram-se presos, outros mortos. E a sociedade vai passando, os nossos grupos religiosos vão endossando essa estrutura, muitas vezes abençoando as atitudes equivocadas dos grandes que deixam à margem e que colaboram para que essas crianças, esses jovens, ficam à margem da sociedade. E a gente não percebe, porque a gente acredita nessa situação, é normal, todo mundo faz isso, todo mundo é assim. Enquanto a gente não se indignar com as injustiças, as coisas vão sempre acontecer. Ao olharmos, por exemplo, uma foto de formatura de determinadas profissões, nós vamos ver que ali dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa negra, dificilmente. Sempre nós vamos encontrar pessoas brancas, de filhos, de pessoas ricas. Hoje, com as aberturas que se deu pelos governos, muitos estão tendo acesso, mas ainda é muito difícil. Por isso, meus amigos, a prática da caridade, o auxílio, se você tem mais condição, mas você não quer pôr a mão na massa, não quer estar lá no meio das crianças, dos jovens, de suas famílias, ajude alguém, um grupo religioso que está lá auxiliando, um grupo político, a melhorar essas condições, patrocinando projetos de ajuda, projetos que vão profissionalizar aquelas crianças, aqueles jovens. Nós temos condições de fazer isso, de fazer diferente, não só na nossa vida, mas na vida de tantas outras pessoas. Então, continuemos firmes nas tarefas que nós assumimos em benefício desses irmãos que estão à margem, auxiliando-os, amparando-os, e que Jesus possa sempre estar conosco, nos abençoando. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, que consagrou a sua vida àqueles que não tinham acesso nenhum, que amparava os aleijados, que amparava as prostitutas, que amparava os pobres, os doentes, os pecadores, que amparava todos aqueles que estavam à margem da sociedade, que nem se devia tocar, e estavas com eles. Ajuda-nos, Jesus, a também desenvolver esse sentimento de pertencimento ao teu evangelho, auxiliando aqueles que precisam, amparando aqueles que passam fome, aqueles que estão sem roupa, aqueles que vivem às margens da sociedade, nas ruas, nas calçadas, vivendo as intempéries da vida, sejam as intempéries de chuva, de frio, do sol, sem abrigo, mas também o acesso fácil às drogas, à bebida alcoólica,
para poder tentar fugir da dor que é tão grande. Bondoso Jesus, que possam surgir pessoas comprometidas, dedicadas a essas tarefas. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.